Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira com essas últimas informações do tricolor que está bem agitado, né? Estou trazendo um corte onde Joana de Assis traz informações dessa possível chegada de Marcos Leonardo ao São Paulo. O tricolor está correndo até a terça-feira, meia-noite, é o máximo que o São Paulo pode esperar para poder registrar o jogador e enfim ele vestir a camisa do São Paulo pelo menos até o final da temporada. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Quer começar falando do Marcos Leonardo? E eu brinquei, né? Na sexta-feira eu falei que ia ficar na base do sonho. Eu diria que o sonho continua, tá? Tem que sonhar realmente. Falar rapidamente a regra, por que o São Paulo tem esperança ainda de trazer o Marcos Leonardo? Quando eu falei que era sonho, eu estava me referindo a uma compra. Obviamente, o Marcos Leonardo é um jogador carésimo, custou 40 milhões de euros ao Al Hilal. Só que agora ele não vai ser inscrito na Liga Saudita. Ele foi comunicado há alguns dias pelo técnico que seria utilizado só na Copa da Ásia. E ele quer jogar mais. E por que ele não vai ser utilizado, sendo que ele, fez tantos gols? Porque são muitos estrangeiros no Al Hilal. Então estourou a cota de estrangeiros e agora o Marcos Leonardo não está naquela cota sub-21, porque ele já completou 22 anos. Então ele não consegue ser aproveitado diante de tantas contratações que o Al Hilal fez. Tá na mão do São Paulo, gente. Sei que muita gente quer o Marcos Leonardo nesse momento, mas ele está priorizando um clube que está na Libertadores. Tinha Palmeiras no cenário, tinha Flamengo também, mas as negociações com esses dois clubes foi oficialmente encerrada porque é vontade do jogador jogar pelo São Paulo, porque a família do Marcos Leonardo é São Paulina. Então seria uma loucurinha mesmo, né? Um empréstimo curto para o Marcos Leonardo cumprir essa função aí, essa vaga que tá aí pulando, né, no ataque do São Paulo, já que não tem o Caleri machucado e o André Silva também machucou, seria para ele jogar a Libertadores. Esse projeto é o que está animando muito o Marcos Leonardo, e aí tem essa questão pessoal. Já tá rico, né? Foi jogar no Emirados Árabes, então é uma hora de viver um sonho, jogar Libertadores pelo São Paulo. Então o que São Paulo precisa fazer, tá? Aí que vem a parte difícil da operação. O São Paulo precisa convencer o Al Hilal a emprestar, porque o São Paulo não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para pagar empréstimo e não tem dinheiro para pagar o salário do Marcos Leonardo, que é altíssimo. Como o São Paulo pode fazer, e é o que o São Paulo está fazendo neste momento, estudando uma operação para convencer o Al Hilal. Oferecer, de repente, uma porcentagem no jogador da base, oferecer um bônus de pagamento em metas do Marcos Leonardo. De repente, se o São Paulo for campeão da Libertadores, uma parte da premiação vai para o Al Hilal. É isso que o São Paulo está tentando fazer para conseguir convencer o Al Hilal, porque o empréstimo não está deixando... Ele já falou que não. Então, o São Paulo está trabalhando aí com possibilidades para conseguir convencer o Al Hilal. É complexo? É bem complexo, mas o sonho continua. E se alguma coisa mudar durante o Taon ou durante a nossa programação, a gente traz ao vivo aqui para vocês. Certo? Ainda falando de São Paulo, vamos trazer a Amanda Barbosa, que está lá no Morumbi, para falar de um jogador que esse já não é mais sonho, né, minha amiga? Bem-vindo ao Taon. É isso, Joana. Boa tarde para você, boa tarde para todos. São Paulo atuante aí nesse encerramento da janela de transferências, né, que termina amanhã. Então, na semana passada a gente já falava sobre a chegada desse jogador e agora há pouco São Paulo anunciou oficialmente a chegada do Mailton, do lateral direito, que estava na Chapecoense, estava por lá por empréstimo do Metalist da Ucrânia, né? Jogador formado nas categorias de base ali do Palmeiras, que já passou por Atlético Mineiro, Mirassol, Operário, enfim. Tem uma rodagem aí já interessante. Então chega aí depois de ter se destacado, né, na equipe da Chapecoense também, com 29 partidas, 7 gols marcados, 8 assistências também. Então tem um pensamento estratégico ali do Hernan Crespo para esse jogador que assina com o São Paulo até o fim de 2027. Um outro tema que a gente também comentou aí na semana passada é sobre o Lucas, né, jogador que estava ali com uma artroscopia no joelho direito marcada. Esse procedimento foi feito no sábado pela manhã, né? O Lucas passou já por esse procedimento. Os médicos encontraram ali no joelho dele uma fibrose e aí fizeram a retirada já dessa fibrose. Acredita-se, né, que ela pode ser o motivo da dor que ele vinha sentindo no joelho. Foi um procedimento simples, ele teve alta no fim de semana mesmo, né? Nesses dias o clube aguarda aí que o inchaço dele, do joelho ocasionado aí por conta da cirurgia diminua, mas já vem fazendo o trabalho já de recuperação. A grande dúvida, o grande questionamento é o que todo mundo quer saber, quando o Lucas volta a campo. Nem clube e nem o jogador
falam sobre isso, falam sobre prazos para o retorno do Lucas a campo, né? Até especulou-se aí que ele, de repente, voltaria na segunda partida da semifinal contra a LDU, válida pela Libertadores. Esse jogo está marcado para o dia 25. Mas o próprio Lucas, em um depoimento no fim de semana aí nas redes sociais, conversando com o seu torcedor, disse assim: acho difícil. Né? Então ele fala muito em retornar 100% a campo, e aí a gente vai acompanhando como essa evolução, né, do quadro do Lucas vai se dar, né, nas próximas semanas. Então o jogador já vem trabalhando, ao contrário do time, ele não teve folga, né? São Paulo enfrentou o Cruzeiro no fim de semana, no sábado, perdeu aí para a equipe pelo placar de 1-0 lá no Mineirão. O Crespo até falou que o time merecia a vitória, né? Mas o fato é que esse foi o último jogo do São Paulo antes dessa data FIFA. Tá de folga ainda o time, volta a trabalhar apenas na quarta-feira, no fim da tarde. Aí vão ter 11 dias a serem trabalhados aí nesse calendário até o próximo confronto, que vai ser contra o Botafogo pelo Brasileiro no dia 14, né? Vai ser importante aí para o Crespo, né? Com a chegada do Mailton já, não vai poder contar com Bobadilha, com o Luciano nesse confronto também, vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, então vai ser um período importante aí para o Crespo trabalhar com seus jogadores. Principalmente porque volta contra o Botafogo e aí no meio da semana já vai ter o primeiro jogo da semi, né, contra a LDU, e esse jogo vai ser no Equador. Então um período importante aí para o Crespo, Joana, para pensar em tudo isso e para a gente acompanhar também essa evolução da recuperação do Lucas. Vamos ficar de olho. Obrigada, Amanda Barbosa, pelas informações. E a gente está de olho dessa negociação do Marcos Leonardo aí, hein? Será que o São Paulo vai conseguir convencer o Al Hilal? O Marcos Leonardo quer, gente. São Paulino, torcedor São Paulino. É isso que você precisa entender. O Marcos Leonardo quer. Muito bem, tá aí o Crespo falando, sentiu orgulho do time, achou que o time jogou bem, tarará. De fato, jogou bem o São Paulo, né? Sobretudo no primeiro tempo. Foi um jogo mais franco, assim. Teve chance, Rodriguinho bem, outros jogadores bem. Faltou aquela lapidada final para fazer gol. Aí não conseguiu, aí tomou o gol no segundo tempo. Olha que paçocada do Cássio, hein? E aí acabou sendo derrotado. Tem outras questões fora de campo, que é o São Paulo contratou o Mailton, lateral da Chapecoense, e está aí sonhando, quem sabe, com o Marcos Leonardo, Arnaldo. Vamos lá, o mais fácil antes, o jogo, né? Eu acho que o Crespo, de fato, elogia a atuação do time, porque era uma... Assim como o Vessone falou, pô, o Corinthians está com quantas baixas o Corinthians tinha? No time, 5. Então, o São Paulo tinha talvez mais até titulares, mas eram 10 lesionados e o Enzo Dias suspenso. Então o São Paulo tinha bastante dificuldade, e o Cruzeiro, eu estava na dúvida, decidiu repetir a escalação titular. Só não atuou o Christian, que não tinha condição. O resto ele decidiu, ele falou, o Leonardo Jardim depois do jogo contra o Galo, talvez eu preserve alguns jogadores. O Cruzeiro entrou com... Talvez tenha sido um erro, porque fisicamente o Cruzeiro não conseguiu repetir o que ele vinha fazendo no primeiro tempo, e o São Paulo sobrou. Agora, o São Paulo sobrou na estratégia, na construção, na defesa, mas quando você tem 10 menos, sendo que quase todos são concentrados no ataque, seus desfalques, e o lateral esquerdo é o terceiro, que é o caso do Patrick, e as bolas sobraram para o Patrick, coincidentemente, o acabamento teu vai ser deficiente, né? Então, na hora das conclusões, o São Paulo não conseguiu ser efetivo. E tomou o gol de falta, e já na metade do segundo tempo, a bola desvia no Alan Franco e mata o Rafael, que aliás fez uma ótima partida. O Cruzeiro melhorou muito no segundo tempo. E aí o que falta, quando ele fala o Crespo, eu acho que ele projeta um pouco o que vem por aí. Porque eu acho que o Campeonato Brasileiro do Crespo, em nível de atuação, porque a gente sempre fala resultado, mas resultado e o desempenho do São Paulo no Brasileiro tem sido bom. Bom mesmo. É um time que dá pra... Pô, tem padrão, joga direito, constrói, fora de casa, dentro de casa. Mas se continuar sem os seus principais jogadores de ataque, vai ter sempre problema de acabamento. Não tem como, né? E no mesmo sábado, onde ele jogava, foi o dia que o Lucas fez a artroscopia no joelho, né? O Massinho já falava, quanto tempo? Não vai fazer a operação? Fez a artroscopia. Em princípio, ele pode voltar em 3, 4 semanas, mas já vai ter passado possivelmente a eliminatória da Libertadores. O Oscar não se sabe quando vai voltar. O que a gente sabe é que o São Paulo não vai ter centroavante até o final do ano, porque os 3 têm ruptura de ligamento no joelho.
Foi o Caleri, foi o Rian e foi o André. E aí entra na questão do Marcos Leonardo ou de uma contratação de um atacante até amanhã. O Marcos Leonardo não é jogador para o São Paulo hoje, certo? Né? Uma coisa seria contratar um jogador, como foi contratado o Dineno, como foi contratado... Olha ele lá, o Marcos Leonardo. Olha, tá, ó, com quem ele tá? Tá com o Massini do lado dele? Tá com o Vessone? Tá comigo? Com o Rivelino. Tá com o Sheik, né? 40 milhões de euros. Então assim, o Marcos Leonardo seria, para o São Paulo, o reforço ideal para uma posição ideal, mas talvez o jogador ideal. É um pouco demais para um time que está, né, com muitos problemas. Só que tem uma circunstância muito específica envolvendo esse jogador que pode até resultar nessa contratação. Qual é? Aí os gols dele no Mundial. Ele não foi inscrito pelo time dele na Liga Árabe, pelo limite de estrangeiros. Isso a gente sabe desde a semana passada. Ok? A partir daí, o que fazer? O São Paulo, apelando talvez ao... Isso aconteceu outras vezes, ao passado São Paulino dele, à família, ao pai, as fotos dele no Morumbi, etc. Fez uma oferta dentro dos padrões do São Paulo para ter o jogador por empréstimo sem preço de direito fixado, porque o São Paulo jamais teria condição de fazer isso, até o final do ano para mantê-lo em atividade na vitrine. O jogador quer jogar no São Paulo, se for voltar para o Brasil. O Massini falou, o Palmeiras não fez oferta. Segundo o Danilo Lavera, deveria ter feito. O Flamengo fez. Né? E o Boto falou que o jogador quer jogar no São Paulo, se for jogar no Brasil. Então, um jogador de nível desse, ou do nível do Marcos Antônio, que tenha menos de 30 anos para jogar no São Paulo hoje, precisa querer jogar no São Paulo. Precisa ser um desejo dele. E é fogo isso, né, Tironi? Porque isso eu acho que é uma construção que é uma construção passada. A gente falou tanto do passado do Abel. Isso é uma coisa que geração anterior do pai do Marcos Leonardo, provavelmente fã da época do Tele, do glorioso época do Tele, manteve para o filho e para outra geração e tal. Mas que é uma coisa que se você não cultivar, não continuar ganhando, vai se perdendo ao longo dos anos, das gerações, né? Então, o Marcos Leonardo é o filho de uma geração Tele. Ah, mas aí, beleza, o Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, aceita receber o que o São Paulo tem para oferecer, abre mão do salário dele. Mas daí tem que combinar com os árabes, não tem que combinar com os russos. Os árabes têm que topar essa... E não é simples os caras toparem, certo? Porque eles, eu imagino que tenham até amanhã ofertas melhores do que as do São Paulo, né? Eu acho que, pelo posicionamento do Marcos Leonardo, é muito difícil que ele jogue em outro time do Brasil emprestado. Porque ele já se colocou até para o mercado, até para o Boto ele se colocou dessa forma. Mas nada impede que ele vá jogar em outro lugar do mundo. Uma oferta melhor. A nossa janela que vai fechar amanhã. Vários países ainda não é amanhã. Isso, ainda tem isso, né, Vessone? A europeia fecha hoje. A europeia dos principais centros europeus. Os principais centros hoje. A janela brasileira foi marcada para fechar no dia 2, porque os principais centros europeus fecham hoje, dia 1º. Isso. Então, em fechamento. Então, não é provável que o Marcos Leonardo, que saiu do Benfica para ir para a Arábia, tenha uma oferta boa da Europa. Mas em outros mercados... Rússia vai ficar aberto, México, enfim, tem outros países. Então, é isso, né? O São Paulo tem lá um pouco mais de 24 horas para tentar convencer... Eu só, penso o seguinte. Quando você tem um plano A ideal, se você joga todas as suas fichas e fica apostando nele, você pode ficar sem o plano B e ficar sem ninguém. Porque agora tem uma situação. Se vier qualquer jogador que não Marcos Leonardo, vai ser inferior ao Marcos Leonardo, certo? Sim. Qualquer jogador dessa posição. Mas, ao mesmo tempo, a hora que abre uma fresta dessa na janela, um cara com essa qualidade, com a possibilidade, o plano A vira um plano A que você tem que lutar muito por ele, né? Mas você pode correr o risco de ficar sem nada, né? Sem nada, né? O Mailton desenrolou, como você falou, foi anunciado há pouco. Acho que esse é também uma posição que o São Paulo só tem o Cédric ou o Mike Menino, e no esquema com 3 zagueiros faz muita falta um ala agudo. Ele vai ajudar o Mailton, sem dúvida, bate bem na bola, cobra falta, mas aí é um reforço do São Paulo. São Paulo 2025, estava na Chapecoense. O São Paulo foi buscar na Chapecoense via Metalista. Esse é um reforço
O Marcos Leonardo é uma coisa, Mas um sonho. É que né? no caso, a posição do Marcos Leonardo, o plano B, você já contratou, e o C, que é o Tapia e o Dineno. Esses já vieram desse nível. Sim. Então, já que você vai tentar e abriu a possibilidade do A, você tenta o A. É que assim, né, Vessone, eu acho que o André Silva, que começou o ano não como titular do São Paulo, reserva do Caleri, e que é um jogador que a torcida não morre de amores, ele tava fazendo um ano muito bom. O cara é artilheiro do time disparado no Brasileiro, artilheiro disparado do time na Libertadores. Então o André Silva faz falta. Né? E aí você, com o Dineno, é uma outra coisa, ele até entrou contra o Cruzeiro. Dineno, aí você vai cruzar a bola, tá perdendo para ele cabecear. Ele tem presença de área, ganhou lá a cabeçada. Quase fez o gol, Quase fez o gol de cara. Essa jogada ele é forte. Né? Mas é essa jogada. E hoje, para você ter o Luciano e mais alguém, já que você não conta com o Lucas e tal, o Crespo tinha ajeitado André e Luciano. Sem o André, ele jogou com o Ferreirinha de atacante contra o Cruzeiro. Aí o acabamento, velho, com o Ferreirinha. Não é à toa que o Neto fez a brincadeira da aposta. O Ferreirinha nunca foi um definidor, né? Ao longo da carreira. Não vai ser esse ano que mesmo com boa fase ele vai se tornar um definidor implacável. Ainda é um sonho. Aliás, méritos aqui ao Vessone que falou, olha, esses caras aí do mundo árabe, eles são meio loucos, capazes de liberar. Mas, como tudo no São Paulo, né, é bom ver, não vai, se tá dentro do plano de grana, se pode mesmo trazer o cara, porque... Seria o 9º reforço do ano, né, sim, sem gastar com o diretor. Mas, Oscar, Enzo Dias, Cedric, Wendel, Dineno, Tapia, Tolói, Mailton, seria o 9º reforço da temporada, apesar de não ter direito econômico aqui, acho que nenhum deles. Eu vou trazer aqui algumas informações que está bombando agora nas redes sociais e começou a ser noticiado que Marcos Leonardo está muito próximo de ser o novo atacante do São Paulo. É isso mesmo. Estou trazendo aqui informações publicadas diretamente no X, tanto de Gabriel Sá como também de André Hernan, que falaram: São Paulo tem conversa avançadíssima para ter Marcos Leonardo por empréstimo até o fim de 2025. Atacante quer vitrine para a Copa e por isso topou vir para o Brasil. E nisso ele escolheu o São Paulo. O clube árabe deve pagar salários. O departamento de futebol do São Paulo trabalha para afinar toda essa operação até amanhã. Enfim, o jogador viria com um contrato de 4 meses até dezembro. E aí o que ele deseja que o Al Hilal também deseja? Em janeiro, como abre novamente a janela, o jogador jogaria no São Paulo, ia conseguir provavelmente fazer gols, ia ser uma vitrine para ele, para quem sabe em janeiro conseguir vender para o exterior. Só que nisso, o São Paulo ganharia um excelente reforço para jogar o restante do Brasileirão e principalmente a Libertadores da América, né? Que só faltam 5 jogos para poder conquistar um título. Então, e é o foco realmente do São Paulo nessa temporada, é tentar ser campeão da Libertadores. Enfim, se for concretizado a chegada do jogador, que é torcedor do São Paulo, seria um baita reforço para o restante dessa temporada. Vamos aguardar aí, com certeza teremos mais informações aí até amanhã, até porque a janela está fechando, e traremos aqui no canal. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo.